Então, nessa penúltima ministração dessa matéria, nós vamos colocar para você algumas questões práticas. Não dá para nós, evidentemente, aqui, exaurirmos todas as perguntas, questionamentos, dúvidas que as pessoas possam ter no momento da evangelização. Isso, de fato, é impossível, não tem jeito. Mas nós separamos aqui 10 perguntas ou 10 objeções, 10 questões que as pessoas mais frequentemente colocam. Mas que tipo de pessoas? Então, eu quero falar especificamente daquelas pessoas que nós classificamos aqui como os incrédulos tipo A. Por quê? Eles vão apresentar objeções para você quando você estiver expondo aquele diagrama de evangelismo que eu ensinei os irmãos a fazer. Você deve estar praticando, tá bom? Então, as questões que eles colocam são diferentes das objeções do incrédulo tipo B. Porque o incrédulo tipo B, primeiro, ele não crê em Deus. Então, ele já começa aí. Você começa a pregar para ele, ele fala, de qual Deus você está falando? Você está falando de quem? De Brahma, de Buda, de Alá, de Jesus? Que Deus que é? Então, você já começa, é uma pessoa diferente. Normal, esse incrédulo tipo B também não crê na Bíblia. Aí você começa a falar, olha, a Bíblia diz isso. Ele fala, não creio na Bíblia. Para mim o que ela diz, deixa eu dizer, não faz a menor diferença. Entendeu? Então, o incrédulo tipo B, ele tem outros tipos de questionamento. Agora, o incrédulo tipo A, ele é alguém que você não tem que convencer sobre Deus, porque ele já crê em Deus. Ele só quer saber como é que ele tem esse encontro com Deus. Normalmente também você não tem que convencer muito a respeito de Bíblia, porque ele também crê na palavra de Deus. Ele também crê. Então, esse incrédulo tipo A é aquela pessoa que está aberta. Mas ainda assim, ele vai colocar algumas objeções. São objeções mais simples, mais superficiais, mas é importante também que nós tenhamos uma resposta apropriada para eles. Primeira objeção que alguns colocam. Eu não vou ser capaz de perseverar. Não dou conta de ser crente. Difícil demais. Eu vou começar, mas não vou dar conta de ir para frente. O que você deve responder para ele? A questão não é se você é capaz de se manter no caminho, mas a questão é se Cristo é capaz de sustentar você no caminho. Essa é que é a questão. E nós sabemos que Cristo não é somente a porta, Ele é também o caminho. E Ele é o que faz as exigências. E também é Ele mesmo que nos capacita para cumpri-las. Você vai responder para Ele isso. Você vai dizer, é Deus quem te sustenta. Ele é que vai ser a pedra debaixo dos seus pés. Então eu coloquei uma série de versículos aqui para te dar base, para cada uma dessas objeções. Então, 2 Timóteo 1,12 diz, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Né? Lá em Judas 1,24 diz, olha, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Está vendo? O Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços. 1 Pedro 1,5 diz, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Quer dizer, Deus é poderoso para guardar. A palavra do Senhor diz isso explicitamente. Você deve responder isso para Ele. É uma objeção que pode ser levantada, que a Bíblia claramente dá a resposta. Segunda objeção, que as pessoas podem dizer, eu acho que eu sou pecador demais. Eu acho que para mim é difícil, eu sou mais pecador do que os outros. Eu às vezes acho até que o meu pecado nem tem jeito mais, nem tem perdão mais. Já abusei demais de Deus. Pessoas falam isso. Tenho ouvido isso. Frequentemente. Então o que você deve dizer para ele? Bem rapidamente. O fato de você admitir que é um pecador já é um sinal de que Deus está operando em você. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E embora você seja um grande pecador, como você está dizendo, você não é o maior. Porque a palavra diz que Paulo é o principal deles. Paulo é o maior dos pecadores. Aí você vai dizer, se o maior dos pecadores foi salvo, então você pode ser salvo também. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, não é?
Onde é que está isso? Não coloquei a referência aqui. 1 Timóteo 1,15. Bom, não coloquei a referência ali, mas é o lugar onde Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. Eu coloquei a referência, não escrevi o texto. Mas a palavra do Senhor fala com relação a essa questão do pecado muito. São muitos versículos. Isaías 1,18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus disse lá em Mateus 9,12, que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele está dizendo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então não importa quão pecador você acha que você é. Isaías 43:25, o Senhor diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não é? Então, a palavra de Deus diz claramente que não importa o tamanho do nosso pecado, o sangue de Jesus é maior e pode perdoar e pode lavar. Amém, irmãos? Isso tem que ser colocado para a pessoa. Sabe, tem pessoas que acham que elas, numa Olimpíada de pecador, elas estão lá na frente. Elas são campeãs. Tem gente que acha honestamente, e deve ser verdade, são grandes pecadores. Mas só que o amor de Deus é maior ainda. E o perdão de Deus é maior ainda. Isso tem que ser falado. Terceira objeção: eu aceitarei a Cristo outro dia, não hoje. Isso é uma coisa comum. Você faz o apelo, a pessoa fala: hoje não. Hoje eu não vou aceitar não. Outro dia. O que você deve responder? A palavra de Deus diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Aí se você é obrigado a alertá-lo com relação a essa realidade. Pode ser que amanhã seja tarde demais para invocá-lo. Você não tem certeza se vai estar vivo amanhã. Essa que é a verdade. Ele tem que ser alertado com relação a isso. É uma objeção, mas ele tem que ser alertado. Se ainda assim ele disser: não, mas ainda assim eu vou correr o risco. Aí você fala: então você está consciente. Sabe, nós temos tido tantas experiências de pessoas que têm convertido num dia e morrido no outro, aqui na videira, que você não faz ideia. Impressionante. Muitas pessoas têm ido ao encontro numa semana e morrem na outra. Acidente, atropelado. São muitos casos assim. Então não estamos aqui falando algo só para assustá-la, não. É um fato da vida. O Senhor diz: enquanto se diz, Hebreus 3,15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55:6. 4. Essa é a quarta objeção. Eu penso que eu já sou um filho de Deus. Você precisa de converter. Fala: não, já sou filho de Deus. Já ouviu isso? Eu já sou. Você está falando para mim, mas você tem que falar com outros, porque eu já sou. Isso é uma objeção que as pessoas fazem ao apelo. Então, você deve dizer: então, nesse caso, Jesus deve ter se enganado, porque ele disse que importa todo homem nascer de novo. Os únicos que Deus reconhece como seus filhos são aqueles que pessoalmente recebem a Cristo num ato de fé. Nascer num lar cristão não o faz cristão, como ter nascido no estábulo não faz de você um cavalo. Então, se você não teve ainda um ato de fé para declarar sua fé por Jesus, então você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, então você ainda não é um filho de Deus. Porque você não é filho de Deus porque você nasceu da sua mãe. Você só é filho de Deus se você nascer do Espírito. E só nasce do Espírito se você crê em Jesus. Isso tem que ser falado. As pessoas vão colocar objeções, mas tem tanto versículo que fala isso. Lá no Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, eu não nasci filho de Deus. Jesus disse lá em João 3,3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é a verdade da palavra de Deus. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não é? Mas João 1,12 diz:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem que mostrar para ele, olha aqui quem é filho de Deus. Só aqueles que recebem a Jesus. Então, todos quantos o receberam, são feitos filhos. E como é que você recebe a Jesus? O texto está dizendo, os que creem no seu nome. Então, você precisa de ter uma confissão. Você tem que abrir a sua boca e confessar publicamente que você crê. Aí você vai nascer de novo. Se você não fez isso ainda, você ainda não nasceu de novo. Quinta objeção. Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. O que é isso? Deus é amor. Como que ele pode mandar alguém para o inferno? Não, você deve estar enganado. Isso não existe. Isso é uma objeção também que eu já ouvi muitas vezes. O que você deve dizer? Deus de fato não deseja que ninguém vá para o inferno. Mas além de ser amoroso, ele é também justo. E a punição para o pecado é o inferno. Deus não envia pecadores para o inferno, é o pecado que o faz. Quando você rejeita a Cristo como seu Salvador, você mesmo fecha a porta do céu na sua própria face. Então, é o homem mesmo que escolhe ir para o inferno. Não é Deus de fato que quer mandá-lo para lá. Mas a palavra do Senhor diz, lá em João 5,40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. É o homem que não quer ir até o Senhor. Não é? E 2 Pedro 3,9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça. Ele está esperando que cada um se arrependa, porque Deus é paciente. Ele não quer, na verdade, que ninguém vá para o inferno. Lucas 13,3 diz, não eram, eu vou lá afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quem não se arrepende, vai perecer. Não é Deus que quer. Não é isso, é o que acontece. Depois, João 8,24 diz, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Portanto, não é Deus que quer mandar ninguém para o inferno. As pessoas fazem escolhas. Elas é que escolhem ir para lá. Sexta objeção. Eu já faço o melhor que posso. Não é o bastante? Já estou fazendo o melhor. Eu me esforço para ser um bom filho, me esforço para ser um bom funcionário, me esforço para ser um bom pai. Estou me esforçando. Já estou fazendo o melhor que eu posso. Não é suficiente? O que você deve responder? Se fazer o melhor possível fosse suficiente, então Deus cometeu um erro enviando Jesus para morrer na cruz. Bastava ele dizer para nós, cada um faça o melhor que puder. Então não precisava dele morrer na cruz. Se o seu melhor for a perfeição, então Deus pode aceitá-lo. Mas você precisa reconhecer que não cumpre nem os 2 mandamentos mais importantes mencionados lá em Mateus. Você tem que confrontar ele. Fala, o seu melhor não é suficiente para Deus. Lá em Mateus, Jesus é quem diz. Os 2 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você deve confrontar ele. Você pratica esses 2 mandamentos? Esses 2 só. A Bíblia fala de dezenas de mandamentos. Mas esses 2, Jesus diz que são os maiores. Você pratica esses 2? Ele tem que reconhecer que não pratica. Ele não pratica. Então ele não está fazendo o suficiente. Então o melhor dele não é suficiente para a salvação. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Tiago 2:10 diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, mesmo fazendo o seu melhor, se você tropeçou num, você agora é culpado de todos. E lá em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, isso mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém é salvo por obras, você é salvo pela graça. Não importa o quanto você se esforça, a salvação é um presente de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo como superar as objeções?
sempre usando a palavra de Deus. Eu coloquei muitos versículos para que você tenha base para responder. Uma outra objeção, a 7. Então, a sétima objeção agora. Nós estamos parando na 7ª. Isso é muito comum as pessoas falarem. A gente ouve frequentemente. Eu não quero ir para a igreja, esse negócio de converter, porque há muitos hipócritas na igreja. A igreja é um lugar de muito hipócrita. Tem muito crente falso, muito pastor hipócrita. Então você ouve a pessoa falando isso e você fala, bom, é verdade, né? Então aí não vou mais falar para ela. Nada disso. Você deve também responder essa objeção. O que você vai dizer para ela? Mostra a pessoa que é tolice rejeitar o genuíno por causa do falsificado. Ninguém rejeita notas verdadeiras só porque existem notas falsificadas no mundo. Não vou pegar mais dinheiro, não. Encontrei uma nota falsa, agora não vou usar dinheiro nenhum mais. Mesma coisa, encontrei um crente falso, agora não vou mais encontrar crente nenhum. Funciona? Tem sentido isso? Então são argumentos tolos. E eu coloquei uma frase no final que parece dura, mas é verdadeira. É melhor gastar um pouco de tempo com os hipócritas aqui na terra do que passar a eternidade com eles no inferno. Porque no céu não tem hipócrita. Então você fala, eu não quero estar com os hipócritas, mas também não quer aceitar Jesus? Então você vai ficar com os hipócritas a eternidade inteira. Então, é melhor se posicionar agora. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Isso a palavra de Deus é que ensina. Né? Isaías 45:22 diz, olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Temos que olhar para o Senhor. As pessoas querem olhar para o homem. Mas os homens, é óbvio, têm defeito. Ninguém é salvo por homens. E sempre tem aquelas pessoas que não são verdadeiras. Em todo lugar é assim. Não é? Então temos que explicar para as pessoas isso. E outra coisa, às vezes elas estão chamando de hipócrita, mas como é que elas sabem que de fato são? Jesus disse lá em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Às vezes as pessoas estão julgando pela aparência. Não estou falando a verdade. Não é? Mas ainda que seja verdade, reconheço que existem pessoas hipócritas na igreja. Mas Jesus não é. Deus não é. E é Ele que nos salva. Não é a igreja e nem é o homem. Romanos 14:12 diz, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É cada um individualmente. Se o seu vizinho é hipócrita, o problema é dele. Ele presta conta diante de Deus e você presta conta. Você não pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu não quis vir porque tinha um vizinho meu que era hipócrita. Deus vai aceitar isso? Eu não quis aceitar porque o meu vizinho era hipócrita. Não funciona. Cada um presta conta diante de si. E Romanos 2:1 tem uma afirmação ainda muito mais dura. Ele diz, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que coisa. A Bíblia está dizendo que normalmente aquele que gosta mais de falar que o outro é hipócrita, é porque ele mesmo é. É ele que é. A Bíblia que está dizendo. Não é? Essa é uma maneira de você superar a objeção. 8ª objeção. Não importa no que eu acredite, desde que eu seja sincero, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso? Todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser sincero de coração. Isso é uma objeção muito comum. Você não pode deixar passar isso, porque isso não é verdade. Jesus disse que faz uma enorme diferença no que o homem acredita. Então não é só ser sincero. Pense nos resultados de você aplicar esse raciocínio ao pegar um trem, um avião ou tomar um remédio. Não importa qual avião que eu pegue. Todos vão bater lá onde eu quero ir. Não importa qual remédio que eu tome. Todos vão curar a minha doença. Isso existe, irmãos? Isso não existe. É um raciocínio absurdo. A pessoa tem que ser confrontada. Ser sincera apenas não garante chegar ao destino. Por quê? É possível ser sinceramente errado. Não quer dizer que a sinceridade não é importante. Deus quer sinceridade. Mas não é a sinceridade que salva, é Jesus que salva. Entende? Então a pessoa pode estar sinceramente tomando esse remédio, achando que vai curar. Mas está tomando um remédio errado. Ela vai tomar e vai morrer. Morreu sinceramente achando que estava certo. O que adiantou? Então não é uma questão de sinceridade. É uma questão de você tomar o caminho certo. Existe o caminho certo,
existe o caminho errado. Jesus disse, eu sou o caminho. Provérbios 16, 25 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Sinceramente, o homem acha que é direito, mas é morte. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele colocou um artigo definido, ele disse, eu sou o caminho. Então não há outro. O que ele disse é verdade. Em João 20, 31 diz, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa é a vontade de Deus. Nona objeção. Eu já frequentei a igreja, já tive por lá, mas me afastei. Então, isso aqui é aquele famoso que a gente chama de crente desviado. Mas às vezes ele não é crente desviado, ele nunca converteu. Ele tomou banho de piscina no dia do batismo dele. Ele nunca nasceu de novo. Então você você não pode deixar de lado, falar, então você já sabe, né, Manuel? Você já ouviu? Deixa para lá, não vou falar para você então. Nada disso. Isso aqui é uma objeção que as pessoas usam para se livrar da conversa também. Para cessar o assunto ali. Então o que se deve dizer para ela? Possivelmente você se afastou porque você desapontou com alguém ou porque sofreu alguma injustiça feita por algum pretenso cristão. Aí você deve perguntar para ele se ele consegue achar algo errado em Cristo. E mostre-lhe que é injustiça se afastar de Deus por causa de erros de homens. Como é que você afasta de Deus porque alguém errou com você? Ah, não, eu saí da igreja porque me decepcionei, me trataram mal, o pastor me deu uma resposta dura, o fulano me emprestou dinheiro e não pagou, né? Pegou dinheiro emprestado comigo e não me pagou, e coisas assim. Quer dizer, você se desapontou. Mas espera aí, Deus cometeu alguma injustiça com você? Por que você está abandonando a Deus por causa de erro de homens? Homens erram e você abandona a Deus? É assim que funciona? Isso tem que ser confrontado também. E esse que afastou da igreja, ele precisa de ouvir essas verdades. Né? Que os pecados dele podem ser perdoados se ele confessar. No Salmo 51, 12, você pode levá-lo a orar, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Em Oséias 14, 4 diz, curarei a sua infidelidade. Deus quer curar a infidelidade. Esse que está afastado é infiel. Eu de mim mesmo os amarei. Em Jeremias 2,19 diz, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. Coisa amarga é deixar Deus. Isso tem que ser lido para ele, tem que mostrar para ele. Mas também tem que ser amoroso. Jeremias 31:3 diz, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O Senhor quer. Precisamos de ser amorosos, mas práticos. Você percebe que ser um evangelista exige preparo? Você percebe que tem que se preparar na palavra? Você precisa de ter ferramentas. Isso é muito importante. Última objeção, quero compartilhar com você. Que a gente ouve frequentemente, e eu vou te dar a minha resposta preferida. 10º, eu penso que Jesus foi apenas um grande homem. Como é que eu vou falar que, confessar como Salvador? Eu acho que ele foi só um grande homem, uma pessoa boa, uma pessoa que andou fazendo bem, uma pessoa que ensinou coisas verdadeiras. Então, para essas pessoas, eu sempre gosto de falar isso, que está lá em João 10. Jesus disse que ele e Deus eram um. Os judeus entenderam as implicações dessa afirmação e queriam apedrejá-lo. Isso está lá em João 10, do verso 30 ao 33. Olha o que diz. Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Esse é um versículo, é uma afirmação. É a coisa mais categórica dos evangelhos. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Porque sendo tu homem, olha o que eles disseram,
te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, todo mundo entendeu muito bem o que ele quis dizer. Ele estava dizendo, eu sou um com Deus, eu faço parte da divindade, eu sou Deus. Que afirmação séria é essa? Jesus disse, eu sou Deus. Então, tem um escritor inglês, que eu amo muito, aprecio, C.S. Lewis. Então, ele criou um argumento que é chamado de axioma de Lewis. O que é esse axioma? É o seguinte, é que diante dessa afirmação de Jesus, de que eu e o Pai somos um, eu sou Deus, só tem 3 possibilidades. Primeiro, Jesus era louco. Já viu aqueles loucos que falam, eu sou Napoleão Bonaparte? Já viram aquilo? Eu sou o rei da... Então, tem gente que fala que é Deus. Já foi no hospício? Já viu gente falando que é Deus? Tem louco que fala, eu sou Deus. Tem louco que fala, eu sou Jesus. Tem ou não tem, irmãos? A primeira possibilidade, então, é que Jesus era um desses. Ele era um desses. Ele falou, eu e o Pai somos um, porque ele era um lunático. Ele estava com delírio megalomaníaco. Ele estava com alucinação. Ele achou que era Deus, mas não era nada. É uma possibilidade? Improvável. Mas se você acha que ele era um louco, você não deve dizer então que Jesus era apenas um bom homem, porque loucos não são homens bons. E nem deve dizer que ele era um grande homem, porque loucos não são grandes homens. E nem deve dizer que o que ele ensinou era bom, porque o que loucos ensinam não merece crédito. Estou certo? Aí você vai dizer, não, eu não acho que ele era louco. Então tem a segunda opção. Ele mentiu. Ele sabia que não era Deus. Mas ele quis falar que era. E ele falou que era Deus sabendo que não era. Então ele era mentiroso. Ele estava nos enganando. Era um embusteiro. Ele estava dizendo que é Deus quando não era. Como é que é isso? Então, se você acha que ele estava mentindo, que realmente ele não era Deus, estava mentindo, então também você não pode dizer que ele era um grande homem. Mentirosos não são grandes homens. Você não vai dizer também que o que ele ensinou era uma doutrina boa. Porque se ele mentiu num ponto, ele pode ter mentido em outros também. Se ele era mentiroso a respeito de algo tão importante quanto isso, ele mentiu a respeito de outras coisas também. Mas se você não acha que ele era mentiroso, então sobra só uma possibilidade. Ele falou a verdade. Aí nesse caso agora você tem que se posicionar. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Você vai se posicionar em relação a ele? Você não pode ficar neutro. Eu não creio que ele era louco, nem creio que ele era mentiroso. E não é só eu não, estou bem acompanhado. Nesses 2000 anos tem milhões de homens como eu. Estou muito bem acompanhado. Então, só pode ser verdade. Ele era Deus mesmo no meio dos homens. Então, se ele era Deus mesmo, você tem que se posicionar a respeito dele. Você vai crer ou não? Compreenderam o que eu estou dizendo? É difícil de fazer isso, irmãos? Quantos querem praticar isso? Vamos ficar isso. 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 Vamos ficar isso.